E essa orientação também está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 11. E Moisés está falando sobre isso, sobre essas bênçãos. É exatamente esse o contexto que está aqui. Mas será que essa palavra também serve para a gente hoje? Será que essas bênçãos que Moisés falou ali, bênçãos direcionadas pelo próprio Deus, também servem para a gente hoje? Com certeza, porque a palavra de Deus é atual. Essas bênçãos também alcançam a minha vida e a sua vida. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz para os dias de hoje. O Senhor Jesus, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, está relatado Jesus falando que céus e terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Ou seja, hoje, no dia 25 de janeiro, 26? Estou perdido. 25? 25 de janeiro, a palavra alcança o nosso coração. Essa palavra que a gente acabou de ler no livro de Deuteronômio também é para mim e também é para você. As bênçãos são atuais. Hoje, quando a gente fala isso, nós não podemos esquecer. E no versículo 2, a gente vê algo curioso. Fala que as bênçãos nos acompanharão. As bênçãos nos seguirão. Isso significa, literalmente, que as bênçãos virão atrás de nós. Que as bênçãos nos acompanharão onde quer que nós formos. Aquela canção que a gente canta, por onde eu for, a tua bênção me seguirá, para a direita, para a esquerda, à frente, atrás. É isso que está falando esse texto. A bênção do Senhor acompanha aqueles que o servem, que o amam. Aonde você for, a bênção vai atrás de você. A gente cantou uma canção aqui também, agora no momento dos dízimos, e naquela parte fala, a sua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. No original em inglês, quando a cantora Cissy Williams escreveu essa música que ela está cantando, no inglês fala, sua bondade correrá atrás de mim, correrá após mim. Ou seja, você está andando e a bondade de Deus e as bênçãos do Senhor estão caminhando atrás de você, correndo atrás de você para te alcançar. Você não pode fugir da bondade de Deus. Você não vai conseguir fugir da bondade de Deus, é isso que está escrito aqui. Mas, como eu falei, para a gente viver isso, para a gente viver algo extraordinário, não basta só a gente tomar posse da bênção. A gente precisa tomar posse também dos princípios. A gente precisa também tomar posse daquilo que a gente precisa fazer para chegar até essas bênçãos, para alcançar essas bênçãos. Não é questão de troca, não é questão de barganha, porque o Senhor não precisa disso. Não é nada disso. É questão da gente olhar para a nossa vida e desejar todos os dias ter uma vida melhor, viver de forma diferente e ser semelhante a Cristo Jesus. É isso que o Senhor nos orienta. Então, meu irmão, eu quero te falar nessa manhã, é tempo de colheita. É um tempo de colheita na sua vida. Aquela semente que você está plantando, esse tempo de você colher esse fruto chegou. Mas o que você precisa fazer para alcançar isso? E a primeira coisa que esse texto nos fala, que a gente precisa fazer para viver esse tempo de colheita, é ouvir atentamente a Deus. Lá no versículo 1, que já começa falando, olha, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. E no versículo 2, no segundo versículo, repete, fala assim, olha, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, se nós quisermos, nós queremos realmente viver esse tempo de colheita, se nós queremos viver um ano extraordinário. E ouvir a voz de Deus, ele não tem relação apenas com você ouvir de forma audível, ouvir um som nos seus ouvidos. Não, por mais contraditório que possa parecer, ouvir a voz de Deus muitas vezes envolve silêncio. Ouvir a voz de Deus envolve escolhas. Ouvir a voz de Deus envolve tempo. Ouvir a voz de Deus envolve você e Ele, vocês dois, sozinhos num quarto. Ouvir a voz de Deus envolve um coração disponível. Um coração disponível. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez que você parou tudo só para ouvir Deus falar com você? Sabe, muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente chega na presença do Senhor e a gente só pede. A gente pede, fala das nossas necessidades, fala dos nossos problemas, fala das nossas limitações e a gente pede para o Senhor. Muitas vezes a gente chega na presença do Senhor, a gente até fecha a porta do nosso quarto, mas a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, porque na verdade a gente merecia mais do que a gente recebe.
A gente começa a murmurar porque a gente não é reconhecido da forma como nós achamos que merecemos. A gente começa a murmurar porque o nosso filho não está tratando você daquele jeito que você gostaria que ele te tratasse, e você se dedicou tanto para ele. A gente reclama, e é isso que a gente vai falando na presença de Deus. E a gente não para um segundo para ouvir sua voz. A gente chega na presença de Deus e a gente começa a falar. Nós somos péssimos ouvintes. Nós não sabemos ouvir. A gente às vezes não sabe ouvir o nosso irmão, a gente não sabe ouvir a nossa família, a gente não consegue ouvir. Quem dirá Deus? Parar para ouvir Deus. A gente fala, e aí Deus está lá ouvindo, está com o coração atento. Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa voz, e aí quando ele vai começar a falar, quando você para de falar, que ele vai começar a falar com você em nome de Jesus, amém, apaga a luz e fecha a porta e vai embora. E ele está lá, mas acabou, mas agora era a minha vez, agora eu queria falar com você, agora eu queria que você ouvisse minha voz. Sabe, Deus é um pai amoroso demais. É um pai amoroso demais, ele ama te ouvir falar. Ele ama ouvir você falar. Eu falei aqui no primeiro culto, eu tenho um filho, adolescente, 16 anos, e está naquela fase de que sabe todas as coisas, de que conhece tudo, de que não precisa de ninguém, que é independente, que já domina tudo, anseia chegar aos 18 anos para viver a vida dele, sem precisar um pai falar, como se 18 anos fosse um marco, né, que ele deixa de depender dos pais, né, para tudo. Enfim, meu filho está assim. Quem é pai de adolescente sabe muito bem o que eu estou falando. Que não vem com essa não, que isso não é só na minha casa, eu sei que na sua casa também é assim. Então você sabe o que eu estou falando, meu filho está nessa fase. Sabe de tudo, absolutamente tudo. Meu Deus do céu, parece que eu nasci ontem e ele que é o experiente da história, né? Mas ainda assim, meus irmãos, eu amo ouvir ele falar. Eu amo. E aí, mas tem um momento, porque essa autonomia não dura muito, né? Essa autonomia tem prazo de validade e esse prazo é rápido. Acaba rapidinho. Durante o dia mesmo tem algum momento que ele fala assim, pai, estou precisando... Eu amo ouvir ele falar que ele precisa de mim. Eu amo meu filho falar que ele precisa de mim. Eu amo, mas aí chega um momento que eu quero falar também, que eu quero falar assim, então, meu filho, mas agora é minha vez. Não, pai, agora não dá. Então, o que não quer ouvir, quer pedir, quer falar que é o Pix, né, mas não quer ouvir, falar que o Pix tem uma condição para o Pix chegar, né, não é assim, e que o Pix também não dá em árvore, né, mas na hora de ouvir é difícil, e a gente se comporta da mesma forma com Deus. A gente chega e fala, Deus, cadê meu Pix? Aí ele fala, não, quer o Pix? Tá bom, mas tem uma condição para o Pix. Deixa eu te falar a condição. Não, agora não dá porque eu estou atrasado, depois a gente se fala. A gente faz isso com Deus, sabe, meus irmãos? Sem ouvir a Deus, a gente pode plantar coisa errada. Sem ouvir a Deus, a gente pode até plantar, mas não vai colher da forma como poderia colher. Porque a gente não ouve a voz de Deus. Eu não sou especialista em plantação, não, mas a gente já ouviu, com certeza, algumas pessoas falarem assim, olha, essa terra é boa para laranja. Essa terra aqui é boa para café. Isso quer dizer que se você plantar laranja naquela terra que é boa para café, pode dar laranja? Pode. Pode nascer um pé de laranja? Pode. Você pode comer um fruto daquela árvore? Pode. Mas, com certeza, a colheita não vai ser tão abundante como seria se você tivesse plantado café ali. Você não vai colher os frutos na mesma quantidade, na mesma qualidade, no mesmo tempo. Porque aquela terra é boa para café e você está plantando laranja. E é isso que acontece quando a gente não ouve a voz de Deus. Deus está falando para você plantar café e você está plantando laranja e você não consegue entender porque você não tem uma colheita abundante. Porque, na verdade, naquela terra, naquele tempo, naquele momento, é para você plantar café ali, você está insistindo em plantar laranja simplesmente porque você não parou para ouvir a voz de Deus. Sabe, quando a gente não ouve a voz de Deus, às vezes a gente está desejando viver um ano extraordinário, ter uma colheita abundante, mas a gente está apenas um abraço de viver essa colheita. Como assim, pastor? Um abraço.
Você não está ouvindo Deus falar que quando acabar o culto é para você levantar e dar um abraço naquele irmão que você não abraça há um tempão. E esse abraço vai fazer a diferença na sua história e na história daquele irmão, para vocês viverem um ano extraordinário, mas você não ouve. É um abraço pode mudar a sua história. Às vezes um pedido de perdão. Nós estamos a um pedido de perdão de termos uma colheita abundante. Deus está falando, vai lá, liga para aquela pessoa da tua família, pede perdão, porque aquilo que você falou não foi legal. Você respondeu, olha, eu sei, ele te feriu, fez algo que não devia, mas aquilo que você falou não foi legal. Pede perdão, e aí se você vai ter uma colheita abundante, você vai ter um ano extraordinário, mas a gente não ouve. Sem ouvir a voz de Deus, às vezes a gente está apenas um não das nossas bênçãos. Um não, como assim, pastor? Um não é porque Deus está falando para você dizer não para alguma coisa e você insiste em dizer sim só porque você não ouve a voz de Deus. E eu não estou falando aqui só de coisas ilícitas, não. Muitas vezes nós estamos falando sim para coisas lícitas, coisas que vêm até travestidas da vontade de Deus, coisas que na nossa vida a gente pensa que é a vontade de Deus e a gente acha que tudo que é para o reino de Deus, tudo que é na casa de Deus, nós precisamos falar sim o tempo inteiro. Só que Deus está falando para você, olha, isso é bonito, isso é legal, isso agrada o meu coração, mas não é para você agora, você tem que falar não. E você está dizendo sim, não consegue viver o extraordinário de Deus. Nós precisamos parar e dedicar um tempo para ouvir a voz de Deus, para passar um tempo com Ele. Sabe, momentos só vocês dois, em que você vai ouvir a voz de Deus. A voz de Deus vai se traduzir em convicções, em portas abertas. Vai se traduzir em coisas que vão acontecer na sua vida que você não vai conseguir imaginar. Mas você vai viver esse tempo de colheita quando você parar para ouvir a voz de Deus. Mas não basta só ouvir, porque só ouvir e parar na audição não vai mudar a sua história. O texto fala que tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer a Deus. No versículo 1 também fala, no versículo 1 fala, olha, se ouvires atentamente a voz de Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, tendo cuidado de obedecer todos os seus mandamentos. E no versículo 9 ele repete, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. Precisamos ouvir, mas precisamos obedecer a Deus. Não tem como a gente viver um tempo de colheita sem obedecer a Ele. E antes que você venha me falar sobre as dificuldades, sobre as implicações que você tem para obedecer a Ele, eu quero falar uma coisa para você nessa manhã, para você não esquecer. A obediência nasce do amor. Grava essa frase, a obediência nasce do amor. Como assim, pastor? Quem ama, obedece. Quem ama, obedece a Ele. E não sou eu que estou falando isso não é facultativo. Foi o próprio Senhor Jesus que falou lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Meu irmão, minha irmã, se você ainda tem dificuldade para obedecer a Deus, se isso ainda é algo penoso para você, talvez o seu foco esteja no lugar errado. Você talvez precise mudar o foco de ser o que você pode fazer para ser um filho obediente, para o foco do que você pode fazer para amar mais a Deus. Porque quando a gente ama, a gente obedece. Se essa ainda é uma dificuldade para você, talvez a gente precisa focar em amar ao Senhor, porque a Bíblia menciona para a gente que o apóstolo João, quando escreve na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19, ele fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o nosso amor é uma resposta ao amor que Ele tem por nós e ao sacrifício que Ele fez. Isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou, e quando a gente tem esse entendimento, é impossível não amá-lo.